Já vou chamar logo de cara para trazer informação, porque o homem sempre chega com notícia. André Hernan, colunista do All Sport, para contar para a gente como é que é essa história de negociação do tricolor por jogador uruguaio que está no futebol do exterior. Bom dia, meu querido amigo André Hernan. Fala, Razan, tudo bem? Bom dia a todos que acompanham a gente. O São Paulo tá de olho e conversa. Assim, quando a gente fala quando o São Paulo assim tá de olho em algum jogador, a gente tem que ter primeiro muita cautela, porque o São Paulo é um clube que tem problemas sérios financeiros, né? Basta a gente ver a própria notícia que você já deu aqui no All Sport sobre atrasos salariais. A gente viu recentemente o Thiago Volpi entrando na justiça, né, por atrasos também no acordo quando ele rescindiu o contrato e se transferiu para o México. Então, assim, quando o São Paulo vai ao mercado, é com muita cautela. E o Rodrigo Salazar entra nesse radar do São Paulo, por quê? Porque pode acontecer uma oportunidade, né? É um jogador que está no Schalke 04 da Alemanha, o Schalke caiu para a segunda divisão. O jogador no ano passado fez uma boa temporada, teve algumas lesões, fez algumas boas partidas, mas também conviveu com algumas lesões. E hoje é um jogador que vive uma expectativa muito grande na seleção uruguaia. Uma seleção uruguaia agora que é comandada por Marcelo Bielsa e que está passando por uma renovação. Basta a gente ver a última convocação, né, as duas vitórias do Bielsa, né, sua estreia aí à frente do trabalho da seleção uruguaia, não tinha Suárez, não tinha Cavani, tinha uma molecada mesmo, e o Rodrigo Salazar é um jogador que chega hoje para ser essa renovação da seleção uruguaia. E é um jogador que, nesse momento, né, entre jogar uma segunda divisão no futebol alemão, prefere respirar ares novos. A gente começa um ciclo novo de um treinador novo numa seleção, o cara quer estar numa vitrine. Então não é diferente para o Rodrigo Salazar, que está hoje com uma realidade na seleção uruguaia. Então o São Paulo, além do São Paulo, né, tem também o Inter com interesse e o Vasco, né, que já sinalizou também interesse nesse jogador. As conversas ainda são muito iniciais, né, são conversas assim para saber quais são as metas do jogador, o que ele pretende, se ele toparia vir para o Brasil, se ele entende o que é o São Paulo, outros jogadores uruguaios que jogam aqui, né, no caso o Michel Araújo e o Gabriel Neves, o histórico do São Paulo com jogadores uruguaios, né, Lugano, Dario Pereira e outros. Então, assim, são conversas assim, iniciais. E, claro, o São Paulo sinaliza, nesse momento, e assim, a informação que eu tenho, que eu trouxe ontem no meu canal, no YouTube, é assim, que o São Paulo está preparando uma oferta. E o que é preparar uma oferta? É chegar num número que seja legal para o Schalke 04, mas com a questão do parcelamento. O São Paulo pretende, né, fazer qualquer tipo de negociação, assim seria com o Savarino, se tivesse caminhado, se tivesse avançado, um parcelamento, mas assim, o São Paulo não bota muita expectativa nisso. Tá lá assim vamos dizer assim, de azarão nessa história. Se a coisa começar a andar, o jogador se empolgar com o projeto São Paulo, aí sim o São Paulo, né, vai se empolgar um pouco mais e tentar avançar. Mas de início é uma conversa, é uma sondagem, são troca de olhares, né, troca de informações, mas que pode acontecer nesse momento, porque o Dorival Júnior gostou muito, inclusive, do nome, aprova o nome, evidentemente. É um meia que joga com criatividade, é um jogador que tem intensidade, é um jogador jovem, e é um jogador que, mesmo com essa juventude toda, é uma realidade numa seleção gigante, no cenário mundial, que é a seleção uruguaia, e joga no futebol europeu competitivo, como é o da Alemanha. O Hernan, eu vi você falando a respeito dele, para situar o torcedor do São Paulo. Hoje, no meio de campo, ele seria o quê? Um Gabriel Neves, um Rodrigo Nestor, ou nenhum dos dois? É mais um meia de mais chegada? Como você, para a gente situar na realidade do tricolor, o que seria o Rodrigo Salazar? Ele é um meia que ele é camisa 8, camisa 10. Ele é um jogador mais para frente, é um jogador de criação, né? Um jogador de criatividade. Que é uma função que o São Paulo tem carência. Não tem. O São Paulo hoje não tem. O Rodrigo, se você me falar, o Rodrigo Nestor é meia. Tá, o Rodrigo Nestor pode quebrar um galho de meia. Né? O Michel Araújo é um jogador de lado de campo. Né? Talvez o meia hoje que o São Paulo tenha é o Rodriguinho, mas o Rodriguinho tem pouquíssimos jogos no profissional. Não dá para colocar no Rodriguinho um peso de disputar um jogo contra um Palmeiras, um jogo decisivo de Sul-Americana, um jogo decisivo de Brasileiro. Tem que ser aos poucos. Então, por isso a comissão técnica entende que é necessário ter um jogador nessa posição como reforço. E o Salazar seria, assim, muito bom, mas vamos com calma. Você tocou num ponto importante, que é a questão financeira, né? Porque, como você disse, o São Paulo não vive tranquilidade. Do ponto de vista financeiro, é viável economicamente para o São Paulo tentar essa contratação? Porque essa quase sempre é a pergunta que surge, né? Quando a gente está falando de São Paulo, de Corinthians, de clubes que estão em má realidade financeira,
tentando alguma contratação. Até no chat aqui, o pessoal está comentando, o Fernando Rodrigues Borges, o Bruno dos Santos. Financeiramente dá para o São Paulo? Então, eu vou trazer um pouco do que foi a proposta para o Savarino, e aí a gente pode pensar no que pode ser feito em relação ao Salazar, né? Porque ainda não houve uma sinalização de oferta no sentido assim, olha, vamos pagar tanto com tantas parcelas. Mas no modelo de negócio que seria para o Savarino, se avançasse o negócio, como não avançou, o São Paulo pagaria 3 milhões de dólares parcelados em 3 anos, com um salário dentro da realidade que é o teto do São Paulo. Então, assim, não seria tudo diluído ao longo do contrato, né? E, no meu entendimento, um jogador como esse, né, promissor do jeito que é, não seria um contrato de 3 anos. O São Paulo faria um contrato maior, como fez com o Juliano Galopo, né, que é o contrato de 5 anos. Então, o São Paulo teria mais tempo de contrato e mais tempo para poder pagar diluído ali esse valor do montante aí pelo Rodrigo Salazar. Mas, repito aqui, a gente está fazendo um exercício de imaginação aqui, de possibilidade, né? Porque o São Paulo ainda está discutindo e preparando essa oferta nessas conversas que são muito iniciais ainda com o staff do jogador. Antes de liberar o Hernan, já sabendo que sempre tem a possibilidade de ele soltar aquela última, mas eu vou aqui registrar a informação que a gente publicou no All Sport. O Éder Traschini e o Flávio Latif publicaram: agentes de Salazar estão no Brasil para definir venda do meia uruguaio. Faz mais ou menos uma semana essa informação, quase 10 dias que o Éder e o Flávio publicaram isso. Na ocasião, eles informavam que o jovem jogador de 23 anos tinha conversas e negociações com clubes brasileiros, mas os nomes dos times não tinham sido revelados. Um deles seguramente é o São Paulo. Tem mais gente confirmada e checada de olho nessa situação, Ana, do futebol brasileiro? Eu ontem, quando eu publiquei a notícia, e claro, acabou tendo muita repercussão nas redes sociais, né, dessa entrada do São Paulo aí no radar do Rodrigo Salazar, eu vi muita gente comentando de Inter e Vasco, né? Páginas não de torcida, mas assim de notícia mesmo. E aí eu fui fazer algumas pesquisas de notícias que tinham saído em relação a esses clubes. Então, tinha notícia do Vasco, sim, um interesse, e notícia do Internacional. Então, assim, estou falando de repercussão de notícia de outros colegas. Então, colegas noticiaram o interesse do Vasco, noticiaram o interesse do Internacional, e ficou muito esse papo de bastidor também. Um mês atrás, acho que eu entendo que foi mais ou menos na época que o Éder publicou essa notícia, de que o Flamengo também teria um interesse. Mas pela posição, acho que o Flamengo não seria hoje uma necessidade do Flamengo, né? Um jogador que chegaria para ser titular, acho que chegaria para ser mais um, acho que no São Paulo chegaria para ser titular, acho que no Internacional também, no Vasco também. Então é uma questão também, claro, de ver qual é a oferta que vai ser a melhor e o jogador decidir. Enfim, mas são vários clubes aqui de olho no jogador. E ele vê com bons olhos o Brasil, tá? Só para arredondar a informação. Ele gostaria, sim, de jogar no futebol brasileiro. E eu vou te deixar com uma pergunta do chat, já te agradecendo demais pela participação com a gente no de primeira, Hernan. O Bruno dos Santos faz o seguinte questionamento: não seria melhor para o São Paulo correr atrás de um ponta veloz ao invés de um meia? O elenco grita por um ponta veloz para mudar a característica do time. E vai enfiar onde tanto estrangeiro? Lembrando que aumentou, né? Inclusive por ação do próprio São Paulo de querer pleitear junto à Confederação Brasileira de Futebol o aumento de número de estrangeiros nas competições nacionais. Evidentemente que isso também permite o clube a buscar um pouco mais jogadores de fora do país. Mas você vê uma possibilidade em relação à ponta veloz, como foi perguntado pelo Bruno aqui no chat, Hernan? Então, eu até ia guardar essa última, mas eu já vou soltar aqui para vocês. Esse ponta seria o Eric, né? O Eric do Ceará. É uma conversa que eu não vou dizer para vocês que está encaminhada, mas ela está avançando, né? O Eric e o Ceará tem um papo ali, não vou dizer um acordo, mas é algo assim muito já quase que desenhado para ele cumprir o contrato dele, né? Caso ele não aceite a renovação de contrato que o Ceará oferece a ele. O Ceará que agora tem um novo técnico que é o Guto Ferreira, né? Demitiu o Barroca e agora já anunciou o Guto Ferreira. A questão toda se ele cumpre o contrato dele e faz toda a Série B com o Ceará, cresce muito a chance de ter um pré-contrato com o São Paulo. Cresce muito a chance de ter esse pré-contrato com o São Paulo, mas ele seria um jogador para o ano que vem. Um movimento dele chegar a um acordo e se liberar e vir para o São Paulo agora, por exemplo, aí o São Paulo ia ter que botar um dinheiro. E o São Paulo não tem. Então, assim, o São Paulo bota muita expectativa nesse jogador, mas é para 2024.
Enquanto isso, vai ter que ver o que tem ali no elenco para sanar essa dificuldade que tem hoje. Mas, de fato, conversando com pessoas do clube, para saber um pouco da ideia da comissão técnica, a comissão técnica do São Paulo hoje entende que o elenco do São Paulo é muito bom, é um elenco com peças importantes, mas é um elenco que precisa de duas peças ali, um cara de velocidade e um meia, alguém que tenha criatividade, aí para elevar o patamar do time, ter jogadores assim com mais poder de decisão para que o São Paulo fique pronto para essas decisões que vêm pela frente. E o Dorival Júnior conhece muito bem o Eric, trabalhou com ele no Ceará, né, na campanha de 100% da Sul-Americana, antes de ir para o próprio Flamengo. Então, e o Eric é um jogador fundamental para o Ceará, porque é o líder de assistências e o artilheiro do time na temporada. Então, para o Ceará abrir mão dele no meio da Série B, que é o principal objetivo do ano depois do título da Copa do Nordeste nos pênaltis contra o Sport na Ilha do Retiro, realmente seria uma situação complicada. Então, faz sentido o Ceará querer uma grana se for para liberar agora. E aí o São Paulo já tentando, quem sabe, um pré-contrato. Pode assinar a partir deste sábado, 1º de julho, porque o vínculo dele termina no final da temporada, a ver o que será do Eric do Ceará, se vai ou não para o São Paulo. Hernan, espetáculo, hein, amigo? Muito obrigado pela participação. Tamo junto. Qualquer novidade, qualquer atualização, peço licença aí, vamos embora. Bora fechar o vídeo para falar sobre São Paulo. Dorival Júnior está encantado com Negrutti. Já ouviu falar? Esse menino está desde o sub-11 no São Paulo, joga como zagueiro e como volante. Sua principal característica, ou aquela que mais chamou a atenção do Dorival, é a capacidade de construir a jogada, mesmo sendo um homem de marcação. Muito boa qualidade no passe, aquele passe fatiado longo. Não sei se vai ser exagero, mas ele tem demonstrado nos treinos uma capacidade de encontrar atletas para receberem esses passes, assim como o Gabriel Neves, que virou titular absoluto desde a chegada do Dorival. Atleta que tem 19 anos de idade, foi titular na Copinha e fez sua estreia no time principal justamente na última terça-feira na vitória contra o Tigre por 2-0. Ele entrou no segundo tempo, deixou boa impressão, foi elogiado e voltará a ser utilizado muito em breve no time de cima. O Negrutti quase foi parar no Avaí no começo do ano. É que ele trabalhou na temporada passada com o Alex, no Sub-20. O Alex se encantou pelo Negrutti e fez proposta para contratá-lo para o Avaí enquanto ele era técnico. São Paulo entendeu que seria ruim para o Negrutti jogar no Avaí, até porque havia planos de utilização do atleta no time principal. A tendência é que o Negrutti seja mais utilizado ao longo da temporada. Está surgindo outro garoto da base super interessante.